Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírito, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá a todos, a gente hoje não tem vinheta, nós estamos com um probleminha desde a semana passada, não temos a nossa vinhetinha aqui, não estou conseguindo colocar, mas não tem problema, então eu faço tan, tan. Imaginem aquela vinheta linda que a gente tem aqui, para faz de conta que ela está rolando com Cristo lá, seus apóstolos, todo mundo, Paulo de Tarso, faz de conta que está tudo isso acontecendo, mas na verdade quem está aqui somos nós. Eu, Sônia Paula e o nosso Glauco Gonçalves. Olá, Glauco. Bem-vindo de novo. Olá, Sônia, olá, Eurides, olá a todos que nos acompanham. Satisfação enorme, mais uma vez, retornar aqui nessa sala de estudos e que a gente possa fazer boas reflexões e trazer para a nossa vida no dia a dia, né? Agradecer a Jesus, a espiritualidade, por todo o amparo, por toda a intuição da nossa caminhada. Maravilha. A gente agradece essa oportunidade de estar com vocês, com essa família, né? Gonçalves aqui, nos acompanhando no estudo desse livro maravilhoso, né, Sônia? É muito bom estar aqui com o Glauco novamente, estar contigo, Euridice, estar com os nossos queridos ouvintes do outro lado da vida e espectadores também, porque também está em vídeo. Então, um abraço imenso para todos, para a Lucélia, para o Sandro e para todos os outros que não se identificam, mas que nós sabemos que estão aí e que estão acompanhando. Queremos agradecer ao Tavares e principalmente lembrar-nos que estudar este livro é maravilhoso, porque nos permite identificar em nós como fazer para nos mudarmos, porque eles são exemplos do que nós temos e como eles se mudaram. Então é maravilhoso estar a fazer este estudo ao longo de já mais de 3 anos. Portanto, é uma coisa maravilhosa, não é verdade, Euridice? Exato, há mais de 3 anos aqui junto e com determinação, todos vocês aqui junto com a gente, nos acompanhando na leitura desse livro. Que livro é esse? Paulo Estevam, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. A nossa página é a 341. Qual é a tua página, Glauco? Da Sônia é o mesmo, né, Soninha? A minha é 479, a minha versão é a Federação Espírita Brasileira. Ok, muito bem. E para quem não está acompanhando, ou talvez pelo Kindle, outra forma, não tem as páginas, né? Tem, mas não vai bater. Então, vocês vão procurar o parágrafo que começa com: Este é o nosso valoroso colaborador. Este é o nosso valoroso colaborador. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para a Sônia fazer a nossa oraçãozinha de abertura, porque eu ainda estou um pouquinho rouca. Então, vou poupar a minha voz para a leitura, né? Prometo que eu não vou cantar para vocês, mas a Sônia vai fazer a oraçãozinha para a gente. Pode ser, Sônia? Pode sim, Então, mas também não vou contar. Amado Mestre Jesus, queridos benfeitores, estamos muito gratos por estarmos aqui mais uma vez através deste meio de comunicação. Agradecemos toda a inspiração, tudo aquilo que nos é legado ao longo dos milénios. Agradecemos as oportunidades, agradecemos as dificuldades, agradecemos as alegrias. Que nós possamos, em cada uma das situações da nossa vida, apreender o que é necessário, viver o amor e estar em paz com a nossa própria consciência, porque estamos vivenciando o bem.
que a luz se possa fazer em todos os locais de sofrimento, que todos aqueles que neste momento estão na desesperança possam encontrar o caminho para a esperança, que todos aqueles que estão se sentindo sós possam encontrar o caminho para a solidariedade e que a paz, Senhor, se possa fazer em todos os corações que estão neste momento em aflição. Fica connosco e que nós possamos ficar contigo, hoje e sempre, e que assim seja. Essa imagem é tão gostosa, né? Acho que dá uma paz, uma serenidade, assim, a gente assumir essa responsabilidade desse trabalho, porque é um trabalho, é um estudo, e ter vocês aqui junto com a gente, só mesmo com a bênção desse Mestre Jesus, e também de Paulo de Tarso, e do Tavares, que libera essa rádio aqui para que a gente possa fazer esse estudo. Então, eu vou fazer assim, um resumo, não temos perguntas hoje, eu vou fazer um resuminho bem curtinho, né, sobre o que aconteceu na semana passada, né? E a gente viu um Paulo de Tarso que ele estava confiante na assistência espiritual, animado, né? E aí, na viagem dele até Jerusalém, ele se transforma ele se encontra, né, com uma situação diferente lá na Casa do Caminho, né? E aí eles vão ter, a gente está numa parte que eles vão ter um encontro, né? Nesse encontro, quem vai estar presente é Tito, e a gente vai debater sobre este jovem, né? Que ela aqui está o símbolo, o Tito é um gentil, ele não é judeu, ele entra aqui como símbolo de conversão, né? Gentil, ele provoca neste momento desconfianças, questionamentos, né? Qual é a origem deles, a preocupação é saber qual é a origem. A gente vai discutir tudo isso aqui agora, e nessa casa modificada, ainda com trabalhos, com auxílio, com tratamentos, quase um hospital, né? Com tratamentos para as famílias carentes. Como disse até a nossa Renata semana passada, que até partos eram feitos lá, mas ainda tinha uma separação um pouco do que era o cristianismo, né? Esse novo cristianismo renascente, ainda estavam um pouco presos à tradição judaica. A gente vai observar isso agora. Alguém quer complementar alguma coisa ou já posso continuar a leitura? Então vamos lá, né? Então, eu vou voltar um parágrafo só para poder o Glauco acompanhar a oratória, tá bom, Glauco? Irmãos, é justo que saibamos quem é o rapaz que trazeia a este cenáculo discreto. Nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição que manda examinar a procedência da juventude, a fim de que os serviços de Deus não sejam perturbados. Este é o nosso valoroso colaborador de Antioquia, explicou Paulo, entre orgulhoso e satisfeito. Chama-se Tito e representa uma de nossas grandes esperanças na seara de Jesus Cristo. O apóstolo fixou-se em surpresa e tornou a perguntar: é filho do povo eleito? É descendente de gentios, afirmou o ex-rabino, quase com altivez. Circuncidado? Interrogou o filho de Alfeu ciosamente. Não. Este não de Paulo foi dito com tal ou qual enfado. As exigências de Tiago enervavam-no. Ouvindo a negativa, o apóstolo Galileu esclareceu em tom firme. Penso, então, que não será justo admiti-lo na Assembleia, visto não ter ainda cumprido todos os preceitos. Apelamos para Simão Pedro, disse Paulo convicto. Tito é representante da nossa comunidade. A gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, não é? Porque o nosso querido apóstolo Paulo já fez uma grande transformação, mas ainda é humano como nós. E como é lógico, ele percebeu quais eram os objetivos de Tiago. E ele não gostou da forma como Tiago estava a agir, porque ele analisou logo que o Tiago estava igual a que ele era no passado. Ele, Paulo, como fariseu. Então, sabia que ia chegar ao ponto da circuncisão, porque era exatamente o tema que ele vinha debater. E Tito não era circuncisado exatamente porque ele era gentil.
E o que ele vinha debater é que os gentios não tinham que ser circuncidados, não tinham que fazer isso, não fazia sentido. E é complicado, porque estamos ali com um apóstolo, alguém que esteve diretamente com Jesus, né? E que tem alguma autoridade, por isso, e também tem uma responsabilidade dentro da própria Casa do Caminho. Como nós sabemos, ele substituiu o Simão Pedro quando ele não está, portanto é o número 2, vamos dizer assim. E também sabemos que não é fácil gerir isto dos dois lados, porque quer Tiago, quer o nosso querido Paulo têm ideias muito vincadas e querem impor as suas ideias. Então vai ser interessante ver como é que isto vai ser gerido por Simão Pedro, né? Porque até é sempre o Simão Pedro que vai ter que aqui apacentar as ovelhas, não é? Mas pronto, vamos ver o que é que vai dar isto. Mas é muito bom que a gente pense o seguinte: muitas vezes nós somos colocados perante situações idênticas a estas. E será que a gente responde também com enfado quando é alguma coisa que nos contraria? Ou será que nós já conseguimos ser assertivos? Ou seja, dizer o que a gente pensa, mas sem ter lá aquela carga negativa. É para a gente refletir, está bem? Porque o nosso trabalho também é a gente poder dizer aquilo que pensa, mas sem a carga negativa. E esse ponto do enfado não foi colocado aqui por acaso. É porque exatamente mostra, ele já fez uma grande transformação, mas ele ainda é humano. Então ainda tem as questões humanas que estão a ser trabalhadas, está bem? Porque é para a gente perceber que tudo é paulatino, vai sendo feito. Mas o nosso querido Paulo do passado, como Saulo, já teria gritado ali e teria mandado, não é? Teria se imposto, coisa que ele hoje em dia já não faz. Então já houve aqui um melhoramento, não é? Querido Glauco, queres acrescentar alguma informação, falar alguma coisa? A gente vê aqui assim, duas características bastante diferentes, né? Apesar de já terem o mestre como guia e já terem Jesus ali de alguma forma na sua intimidade, a gente vai perceber que Tiago ele defendia de uma maneira assim até de prudente a preservação de algumas práticas judaicas, né? E Paulo ele tinha um perfil mais que entendia, né, que a fé, a disseminação do cristianismo puro era suficiente ali. Então, em algum momento, eles vão entender, né, de alguma forma, que são complementares, porque às vezes a transição ela é necessária e não uma coisa disruptiva que vai fazer a gente migrar de uma posição para outra. Principalmente naquela casa do caminho, imagino que alguns cuidados adicionais eram necessários, porque estava bem ali no reduto da turba farisaica. Ao contrário, por exemplo, Antioquia está distante geograficamente, você teria ali menos vigilância, menos perseguição, etc. Então, toda essa prudência que Tiago empreendeu, Paulo vai reconhecer isso depois, nós vamos ver, necessária, muitas das vezes, para evitar aqueles conflitos e perseguições mais acirradas. E devemos lembrar que toda instituição, por mais que a fé, principalmente as cristãs, por mais que a fé tenha que ser o pilar essencial, né, a pedra angular ali de toda edificação, mas ainda a gente vive num planeta, hoje, né, imagina a época também, que precisa das questões materiais ali, até mesmo para se manter as atividades de assistência fraterna nas casas, né? E por essa razão, as questões econômico-financeiras elas também são necessárias para essa assistência. E a gente vê que essa postura de Tiago não apenas preservou maiores perseguições, preservou maiores conflitos, mas também angariou apoio de judeus para que pudesse manter a atividade ali contínua, né, em continuidade das assistências dos irmãos. E quando Jesus veio, né, fala que não veio derrogar a lei, mas cumprir, né, Jesus também por vários ensinamentos, ele aproveita o que a gente tem de melhor para aquele momento, não por outro motivo ele promete lá no cenáculo
um novo Consolador, porque a gente não estaria pronto, né? Por essa razão ele fala, inclusive, falou muito em parábolas, né? Histórias ali que tocavam os corações. Então Jesus também sabia que as criaturas daquela época e nós também atualmente a gente não dá conta de determinados saltos. Então ainda esses cultos, essas questões tradicionais, exteriores, são necessários ali. E Tiago tinha muito esse cuidado, em que pesa também Paulo representar ali um vir-a-ser que a gente deveria empreender, né, na nossa intimidade ali. Então, Saulo, ele tinha essa questão dessa continuidade da obra ali, né, pensando na preservação da atividade da casa, principalmente, enquanto Paulo representava essa universalização. A missão de Paulo, ele tinha razão de ser, de levar o cristianismo puro aos confins, porque ele estava levando ali de uma visão fora daquela moldura das tradições judaicas. Paulo tinha esse contexto. E da mesma forma, Tiago, também na sua missão, ele precisava se cercar de cuidado para que a casa do caminho fosse também tocando os corações e fosse, à medida do passar do tempo, levando mais angariando essa simpatia e admiração de outros judeus para colaborar com a obra do Cristo, também despertar esse entendimento, né? A própria doutrina, quando ela veio, nós vimos, né, quando houve a revelação, vários fenômenos espíritas, justamente para chamar a nossa atenção. Hoje, as criaturas já têm um pouco mais de condição de serem tocadas por outras questões, pela própria mensagem do Cristo moral ali. Mas naquela época era necessário chamar a atenção. Então a gente vê essas questões ainda necessárias para uma transição e continuar da obra do Cristo. O ex-pescador de Cafarnaum estava lívido. Colocado entre os dois grandes representantes do judaísmo e da gentilidade, tinha que decidir cristamente o impasse inesperado. Como sua intervenção direta demorasse alguns minutos, o tecelão tarcense continuou. Antes de continuar, deixa eu só rever, porque eu não sei se nem todo mundo lembra, né? A gente fala sempre da gentilidade, não é porque ele era gentil, bonzinho. Gentis eram todos os que não eram judeus, né? Aliás, a reunião deverá resolver essas questões palpitantes, a fim de que se estabeleçam os direitos legítimos dos gentios. Simão, porém, conhecendo ambos os contendores, deu-se pressa em opinar, exclamando em tom conciliador: sim, o assunto será objeto do nosso atencioso exame na Assembleia. E dirigindo intencionalmente o olhar ao ex-rabino, prosseguia explicando: apelas para mim e aceito o recurso. No entanto, devemos estudar a objeção de Tiago mais detidamente. Trata-se de um chefe dedicado desta casa e não seria justo desprezar-lhe os préstimos. De fato, o Conselho discutirá esses casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Proponho, então, que o irmão Tito seja circuncidado amanhã para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço, e tão só com essa providência os horizontes ficarão necessariamente aclarados para a tranquilidade de todos os discípulos do Evangelho. Eu fico a pensar aqui um pouquinho sobre isto. Mais uma vez, Emmanuel não coloca palavras ao acaso. Quando ele diz que o Simão ficou lívido, que significa o quê? Que ficou com uma palidez extrema, não é ao acaso, porque não é fácil estar ali no meio dos dois, do nosso amigo Paulo e do nosso amigo Tiago Menor. Não é nada fácil. Mas ele foi inteligente, porque ele diz, ok, eu vou dar autoridade, no sentido de dizer que Tito tem capacidade de participar da reunião, porque ele diz exatamente isso. Eu reconheço a inspiração superior nele, no Tito, mas depois diz, mas ele vai ter que ser circuncidado, porque nós ainda não decidimos que não é assim. E não é difícil, assim não está a contentar dois. Está a contentar o Tiago, está a contentar o Paulo. Mas na realidade nenhum dos dois vai ficar contentado, não é? Porque o nosso querido nosso amigo não conhece o título, não é? O Tiago, mas vai ter que aceitar porque o Simão deu-lhe autoridade para participar.
e resolveu o problema dele, que era ele não ser circuncisado, e do outro Sônia, você lado está dando temos... spoiler. Do quê? Já Você tá disse, dando... ele disse aí. Não estou não, ele acabou de dizer isso, querida. Que ele tinha que ser Então, circuncisado, está lá escrito no não, texto. teria, Tu acabaste de teria que ler. ser circuncisado. Sim, Tá bom. eu não disse que ele foi, eu disse que ele teria. São coisas diferentes. Tu é que estás a dizer que já estás a avançar. Portanto, ou seja, que ele teria que ser circuncisado. Então ele está a tentar dizer assim: vou satisfazer os dois. Ele participa, mas tem que ser circuncisado, porque é para o Tiago aceitar. Porque ainda não decidimos isso, e como não decidimos, ainda vai ter que ficar pela regra anterior que estava a ser colocada já de alguma forma por parte do Tiago menor. Nós precisamos muito compreender que às vezes não é fácil a gente estar no meio de uma situação destas. Em qualquer situação da nossa vida. Conseguirmos ter jogo de cintura para conseguir entendimento não é fácil, gente. Eu tenho que louvar o Simão Pedro, que eu não me admiro nada que ele tenha ficado pálido, porque sinceramente o que é que eu vou fazer? Mas ele vai tomar uma decisão de acordo com nunca deixar um para baixo e o outro para cima. Se repararem, ele está a contentar os dois. Não dando totalmente o que eles querem, mas acabando por dizer, ok, tu tens este problema e tu tens este, ele participa, mas tem que ser desta forma. Ou seja, ele está a dizer, é aquilo que a gente já viu lá atrás, não é? Que ele vai sempre colocar os dois ao mesmo nível, para não dar mais poder a um que ao outro. E isso é uma coisa difícil, gente, de fazer, e não é fácil, não é? Glauco. Simão mostrava aqui, assim, habilidades não só aquela de cristã, mas também de administração de pessoal, né? Ele viu que numa situação difícil, mas ele precisava tomar uma decisão ali. Estava naquela posição porque Jesus sabia disso e ele preparado para assumir aqueles desafios. Manter as tradições judaicas era importante porque facilitava a aceitação da mensagem cristã no meio judeu ali. Imagina, gente, quando ele determina aquilo ali, né? Ele fala, né, toma aquela decisão, a gente vai imaginar que ele tinha uma situação de contexto ali da localidade de um trabalho, que muitas vezes era sustentado, né, até por judeus, e que faziam questão de determinados rituais ali. Ele teria opção, ó, eu não tenho isso aqui, não é necessário, Jesus não pregou isso, Jesus falou outra coisa, mas abandonaria talvez o suporte que ele tinha naquele momento. Então, em determinados momentos, é necessário a gente abrir mão de determinadas coisas que não comprometem a doutrina, né, para que a gente possa caminhar e trabalhar no despertamento. Sabiamente, Kardec disse que o Espiritismo ele não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E é nesse contexto que essa evolução em cada religião vai acontecer com a reencarnação de líderes ali inspirados pelo Cristo, que vão levar ali ao longo do processo, ao longo do tempo, aquele desenvolvimento de cada crença e cada religião que existe ali. Então, no futuro, nós estaremos no mesmo patamar. Agora, se se a gente eleger aqui vários representantes conhecedores do Espiritismo e mandar para cada religião hoje, olha, aborta tudo isso que você entendeu e agora daqui para cá dessa forma, não vai dar certo esse ponto. A gente vê que muitas guerras elas foram patrocinadas, muitas questões de fanatismo são patrocinadas. Nessas questões a gente tenta levar para o outro aquilo que a gente entende, né? Por mais que a gente tenha a clareza aqui da doutrina espírita, mas a gente precisa entender também o que o outro dá conta de acolher. Então a gente precisa, para ser sustentável, fazer com que aquelas criaturas, né, aquele público, ele perceba de alguma forma, e a gente introduzindo, né, os preceitos cristãos para que isso possa, algumas coisas possam deixar de lado, né? Como, por exemplo, em algum momento a circuncisão não vai fazer sentido mais para ninguém ali. Em algum momento,
determinados rituais, não vai fazer sentido mais. Por quê? Porque vai fazer sentido o amor ao próximo. Não adianta eu pregar, ficar em reserva determinada parte do dia, da semana, etc. E no momento seguinte eu estar pregando a destruição do povo só porque ele não comunga ou não tem a mesma percepção que a gente tem. Então, qual a mensagem que a gente realmente quer plantar aqui? Bem explicado. A sutileza do argumento removeu os empecilhos. Se não agradou a Paulo, satisfez a maioria e, regressando o jovem de Antioquia para o interior da casa, a assembleia começou pelas discussões preliminares. O ex-rabino estava taciturno e abatido. A atitude de Tiago, os novos elementos estranhos ao evangelho que teriam de votar na reunião, o gesto conciliador de Simão Pedro desgostavam-no profundamente. Aquela imposição, no caso de Tito, figurava-lhe um crime. Tinha ímpetos de regressar a Antioquia, acusar de hipócritas e sepulcros caiados os irmãos judaizantes. Todavia, as cartas de emancipação que havia prometido aos companheiros da gentilidade, não seria mais conveniente recalcar seus melindres feridos por amor aos irmãos de ideal? Não seria mais justo aguardar deliberações definitivas a humilhar-se? A lembrança de que os amigos contavam com as suas promessas acalmou. Fundamente desapontado, o convertido de Damasco acompanhou atento os primeiros debates. As questões iniciais davam ideia das grandes modificações que procuravam introduzir no Evangelho do Mestre. Pode falar, Sônia. É para a gente refletir muito. Sim, é para a gente refletir muito, porque não é fácil a gente perceber que as coisas estão a ir pelo caminho que não é o caminho do entendimento que nós temos sobre o que é o Evangelho do Cristo. E também é preciso humildade, que é este trabalho que está a ser feito aqui pelo próprio Paulo, para que a gente consiga perceber que temos que baixar o nosso ego, combater o nosso orgulho para um objetivo maior, que vá beneficiar uma coletividade. E é exatamente isso que ele está aqui a fazer. Ele está a colocar, em primeiro lugar, os companheiros dele que esperam dele algo que ele prometeu. E ele quer cumprir. E para isso é preferível que ele humilhe-se interiormente, coloque o seu ego para dentro e o seu orgulho e lute de uma forma positiva por aquilo que ele acha que é o certo. E isto achar não é outras fácil. formas de lutar, né? Achar outros meios para chegar àquilo que é necessário. Não é fácil, gente, porque muitas vezes nós estamos em reuniões, nós aqui, isto como o objetivo é trazer para o Paulo e nós, né, para as nossas vidas, muitas vezes nós estamos em reuniões, até dentro de instituições religiosas, sejam evangélicas, sejam católicas, sejam espíritas, porque nós temos vários tipos de pessoas a assistir. Nós precisamos de compreender que muitas vezes vão aparecer situações em que a gente vai acabar por ser vencido momentaneamente, naquilo que a gente acha que é o nosso certo. E nós vamos abandonar a tarefa constantemente, cada vez que formos vencidos em alguma coisa, ou vamos fazer o nosso esforço para conseguir permanecer na tarefa, encontrando um caminho, as alternativas que falava a Eurídice, para que as coisas possam ir a bom porto. Vamos fazer uma decisão de tal maneira que possamos entender onde é que está o Evangelho aí? Porque o Evangelho é tentarmos entendermos uns aos outros, não é? É tentarmos entender o ponto de vista do outro. Lógico que nós devemos defender o que é certo, no sentido do que é o Evangelho, mas é preciso saber com que ferramentas fazer isso. E às vezes é preferível perder uma batalha e depois a seguir, de outra forma, conseguimos ganhar, entre aspas, a guerra, porque isto não é uma guerra, é uma tentativa de encontrar, portanto, o caminho para implantar o que é certo, não é? Porque, na realidade, nós sabemos que em nenhum momento Jesus disse que tinha que ser desta forma, tinha que ser circuncisado. Mas nós sabemos que Jesus nasceu dentro do povo judeu e cumpriu os preceitos do povo judeu. Ele próprio foi circuncisado. Não é? E nós também sabemos que ele, de alguma forma,
cumpriu para que ele pudesse ser aceito pelo próprio povo, não é? Então ele não combateu nada, mas ele está a dizer, mas o entendimento que ele trouxe é o certo é nós vivermos o Evangelho com amor. Não são os rituais que vão fazer com que a gente seja melhores pessoas. Porque, como há pouco o Glauco lembrava muito bem, eu posso ir fazer uma novena, vamos dizer assim, e a seguir sair do sítio onde eu estive a fazer a novena e estar a falar mal de uma pessoa. E isso não é ser cristão. Então, eu posso fazer a novena e sair dali e continuar a não falar mal de uma pessoa. É isso é ser cristão. Então, percebem? Não é o ato em si. O ato, eu posso estar a fazer uma novena com todo o meu amor e ela até é aceita. O meu pensamento está de amor e vai ser utilizado para o bem. Então, não há nada que vá contrariar isso. Agora, nós usamos ainda muitas vezes bengalas porque ainda não conseguimos vivenciar dentro de nós o bem constantemente. Mas nós estamos a caminho. E havemos um dia de lá Jesus não chegar. pediu a circuncisão, né? Diz, querida, não percebi. Jesus não pediu a circuncisão. Não pediu a circuncisão em nenhum momento. Por isso é que eu estou a dizer isto. Ele cumpriu porque ele nasceu, ele era bebê, não tinha decisão, os pais eram judeus, logicamente que o circuncisaram, porque era a regra da época, mas isso não significa que ele tenha dito que aquilo é o que deve ser feito, porque ele em nenhum momento falou isso. O que ele falou foi: perdoai os vossos inimigos, o que ele falou foi: vivei o amor, aceitai os outros como eles são, e é isto que ele nos ensinou, não esses rituais. Sim, querido Glauco, passo para ti. Pequeno complemento, né? Jesus, ele veio para modificar o espírito, né? E sabia do tempo de cada um ali, né? Por isso ele falou: nenhuma ovelha se perderá, né? Todos nós vamos chegar à casa do Pai. Alguns vão um caminho mais longo, mais doloroso, outros vão na direção mais reta, uma via melhor pavimentada. Mas esse é o grande ponto que Jesus trouxe para a gente, né? Essa questão da moral do amor e da caridade como ponto central. E ali, Simão Pedro, ele entendeu muito claramente que as tradições exteriores, elas poderiam ser mantidas em função da harmonização, ali em função de favorecer a disseminação da mensagem cristã ou do exemplo, melhor ainda, né, dizendo, desde que não impedisse o progresso moral. Então, você fazer uma circuncisão, imagino que a decisão que ele tomou, isso não impede o progresso moral, é um ritual que ainda é importante aqui para se manter a unicidade e se manter esse apoio que a gente tem, porque o principal é a pregação que a gente faz está preservada, o amparo ali às pessoas que iam ali solicitar, carentes, né, mais vulneráveis, iam ali ser amparados, estavam em condições de receber, graças ao suporte que eles tinham de outros judeus. Então era importante manter esse bom relacionamento também, desde que não ferisse a moral do Cristo, impedisse o progresso que a gente precisa. Está sem som, minha amiga. Desculpe. Eu nem vi onde eu parei aqui, peraí. Um dos irmãos, certo? Que eu fui lendo. Um dos irmãos presentes chegava a ponderar que os gentios deviam ser considerados como gado do povo de Deus, bárbaros que importava submeter à força, a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. Outro indagava se os pagãos eram semelhantes aos outros homens convertidos a Moisés ou a Jesus. Um velho de feições rígidas chegava ao despautério de afiançar que o homem só vingava completar-se depois de circunciso. À margem da gentilidade, outros temas fúteis vinham à batalha. Houve quem lembrasse que a Assembleia devia regular os deveres concernentes aos alimentos impuros, bem como o processo mais adequado à ablução das mãos. Tiago argumentava e discorria como profundo conhecedor de todos os preceitos. Pedro ouvia com grande serenidade. Nunca respondia quando a tese assumia o caráter de conversação e aguardava o momento
oportuno para manifestar-se. Somente tomou atitude mais enérgica quando um dos componentes do conselho pediu para que o Evangelho de Jesus fosse incorporado ao livro dos profetas, ficando subordinado à lei de Moisés para todos os efeitos. Foi a primeira vez que Paulo de Tarso notou o ex-pescador intransigente e quase rude, explicando o absurdo de semelhante sugestão. Eu gostei da parte em que Pedro ouviu com grande serenidade. O Pedro fez uma grande transformação, ele consegue manter-se ali calmo. E ele que era aquele que era combativo, que estava sempre ali com o seu caráter irascível, ele conseguiu fazer uma transformação imensa na sua vida. E isto é maravilhoso. E o nosso querido Mestre Jesus sabia que ele ia conseguir. E isto o que é belo, é que ele sabe que nós somos diamantes, que estamos a ser lapidados, mas que vamos conseguir vencer-nos. Isto é a parte maravilhosa que a gente pode encontrar aqui no nosso querido Pedro. Como disse o Glauco há pouco, dentro do nosso tempo, né? Não é, os tempos não são iguais para todos. Depois, é interessante aqui pensar, foi a primeira vez que Paulo de Tarso notou o ex-pescador intransigente e quase rude, explicando o absurdo de semelhante sugestão. Ou seja, ele nunca tinha ouvido ele falar o que é que ele pensava, né? Portanto, é interessante. Só sabia que ele queria a circuncisão, mas não sabia qual eram as ideias que ele tinha por trás. E às vezes nós não temos noção dos absurdos que falamos. Não é? No conceito, para os outros, né? Para nós não é um absurdo. E a gente tem que pensar muito assim. Os pontos de vista são diferentes, porque também estamos em patamares de evoluções diferentes, e o que é absurdo para mim pode não ser absurdo para o outro. Então é preciso que a gente consiga perceber que, ok, porquê que ele pensa daquela forma? Não é? E eu acho que o medo tem muito a ver com isso. O medo de quebrar velhas tradições porque havia a perseguição. E a gente tem que pensar sobre isso. E depois também existem aqueles que pensam que eu cresci aqui, nestas ideias, e eu não quero mudar. Porque é confortável para mim isto. Não é? Então é preciso ver quais são as motivações que estão por trás. Glauco, passo para ti, porque tu tens sempre coisas maravilhosas e a convidada és tu. A gente vê em Pedro, né, se pegar um texto, a gente vai ver que Pedro representava aquele trabalhador sincero, que erra, né, a gente aí lá aprende, levanta e continua servindo. A gente vê a história de Pedro até aqui, o livro já mostrou muitos exemplos para a gente aqui. E percebemos aqui que Pedro atuava com muita coerência, né, apesar de no final aqui Paulo notar que ele foi assim intransigente, quase rude, porque isso dá no parágrafo anterior, né? A gente viu aí na leitura anterior, ele recomenda, né? Ele decide pela circuncisão de Tiago para harmonizar ali, mas quando ele pega um ponto que realmente pode interferir no progresso moral e pode ferir essa moral de Jesus ali, aí sim ele foi duro, tanto que foi necessário, foi enérgico, ele botou a energia necessária ali. Porque a gente sabe, se tivesse colocar o Evangelho de Jesus como um apêndice de Moisés, retardaria muito a evolução, e Pedro sabia disso, que era necessário manter essa preservação. Então, no momento que ele entendeu que a moral, né, que o progresso ele poderia sofrer uma interferência, aí sim ele se posicionou. Então, mostra essa habilidade dele em conduzir aquela casa, né, que, acima de tudo, incentivava a caridade ativa. Por mais que tinha suas dificuldades, Pedro também sabia conduzir para manter a unidade entre os discípulos, entre os trabalhadores que ali estavam. Né? Então, tem essa atuação dele como referência moral, né? Apesar das próprias imperfeições, ele foi enérgico na hora que seria necessário. Jesus também colocou energia, com amor, mas colocou energia quando precisava. Jesus sempre fez isso, né? Que a hora que precisava conduzir, ele empregava a energia necessária, sem ferir, né? Sem usar palavras
ferinas, né, sem causar constrangimentos maiores, no sentido de querer humilhar as pessoas. Então, a gente vê essa habilidade ali, Pedro lidando com as situações do dia a dia, e tinha uma linha central de atuação, e ele preservava isso, que era o evangelho, era o ensinamento de Jesus, que ele aprendeu com o próprio mestre. Grandes lições de sabedoria, né? Os trabalhos foram paralisados alta noite, em fase de pura preparação. Tiago recolheu os pergaminhos com anotações, orou de joelhos e a assembleia dispersou-se para a nova reunião no dia imediato. Simão procurou a companhia de Paulo e Barnabé para dirigir-se aos aposentos de repouso. O tecelão de Tarso estava consternado. A circuncisão de Tito surgia-se-lhe como derrota dos seus princípios intransigentes. Não se conformava, fazendo sentir ao ex-pecador a extensão de suas contrariedades. Mas que venha a ser tão pequena a concessão, interrogava o apóstolo de Cafarnaum, sempre afável. Em face do que pretendemos realizar, precisamos de um ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão. Não confirmaste compromisso com o gentilismo de Antioquia? Paulo recordou a promessa que fizeram aos irmãos e concordou. Sim, é verdade. Reconheçamos, pois, a necessidade de muita calma para chegar às soluções precisas. As dificuldades neste sentido não prevalecem então só para a igreja antioquiana. As comunidades de Cesareia, de Jope, bem como de outras regiões, encontram-se atormentadas por esses casos transcendentes. Bem sabemos que todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma, mas tendo em vista os princípios respeitáveis do judaísmo, não podemos declarar guerra de morte às suas tradições de um momento para outro. Será justo lutar com muita prudência, sem ofender rudemente a ninguém. É o que você falou, né, Glauco? A coisa veio de... tem mais de 3 anos que já se existia a circuncisão. Não sei há quantos anos que os judeus passaram a utilizar a circuncisão como um rito religioso, né? 3 mil anos antes de Cristo, né? E não sei quanto tempo que os judeus passaram a utilizar isso. O que poderia acontecer? Tito não ser circuncidado. Tá bom, eu não participo de reunião nenhuma, mas eu continuo seguindo ao Cristo. Ponto. Né? Mas é interessante a gente pensar aqui que o nosso amigo Paulo está a fazer uma reflexão, não é? Porque para ele não é de fácil pensar que aquilo é uma derrota. Porque na realidade ele vai deixar alguém ser circuncisado quando ele acha que não deve ser. Mas o que eu acho muito interessante é o comentário que vem a seguir, que é o comentário em que nós sabemos que não é necessário, mas não é fácil romper contradições. E isso é para todos nós, porque há muitas pessoas que chegam à casa espírita e trazem tradições dos sítios onde vêm, e para elas também é difícil romper com os seus e o que a gente pode dizer não é necessário, mas também mas não vamos expulsar a pessoa porque ela segue os seus rituais. Porque se a pessoa estiver lá por bem e tiver a apreender o Evangelho e fazer a sua transformação, ela a seu tempo também vai perceber que os rituais não são necessários. Porque há o crescimento, não é? Como a Eurídice dizia há pouco, a Eurídice estava falando exatamente disso, que chega a uma determinada altura que a pessoa vai, de alguma maneira, não precisar mais. Porque é uma bengala que a gente tem, que a gente habituou-se a fazer. Não faz mal nenhum acender uma vela, porque o que vai funcionar é o meu pensamento que estou a pedir por alguém. E é o pensamento que vai fazer a força. Mas estar lá a vela não vai ter importância, mas também não vai fazer mal nenhum. Portanto, às vezes a gente é muito, como é que se diz, muito intransigentes, mas não devemos deixar de dizer que não é necessário. E é o que ele está a dizer aqui. Não é necessário, mas sabemos que demora tempo para que a pessoa se desapegue de algo que para ela era importante, porque é como uma bengala. Então, tem que haver aqui um equilíbrio. Glauco. Essa frase aqui, precisamos de um ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão, mostra a maturidade espiritual já que Simão Pedro já adquirira naquele ponto, né? Mostra que, assim como aqueles que já compreenderam de fato a
mensagem do Cristo e já trazem ela na sua intimidade, veio o valor da resignação, que não é aceitar e ser passivo em determinada situação, mas esperar o modo e o tempo correto para agir, para que isso possa, de fato, provocar uma transformação profunda ali. Às vezes a gente pode fazer uma intervenção sem provocar essa transformação, sem buscar favorecer a conscientização das criaturas, isso pode transformar, reverter-se em revolta, reverter-se em conflitos, e por aí vai. Então, aqui ele aproveita o momento certo, né, a gente viu na leitura também aqui, para esclarecer e tocar o Paulo naqueles ensinamentos, naquele conteúdo que ele também possuía, né, quando ele questiona, né, da questão da promessa, né, que eles fizeram lá. E Paulo fala assim, foi verdade, a gente tem eu firmei nesse compromisso com o gentilismo de Antioquia ali, né? Então, é importante a gente compreender que os hábitos, as tradições, os costumes, eles demoram tempo para serem modificados. E só serão modificados à medida em que a gente vai cultivando ali, regando, plantando a semente, regando mesmo a plantinha, para que se possa se transformar numa árvore e produzir bons frutos ali. Porque se a gente quiser mudar, se a gente pegar uma árvore e colocar ela ali, transplantar ela sem cuidado, essa árvore, ela certamente ela vai morrer, ela não vai conseguir ali. Ela não tem um ambiente dela ali natural. Então, nesse contexto, Simão mostra aqui o quanto ele estava preparado para liderar e não por outro motivo Jesus escolheu, né? Jesus escolheu e ainda disse, né, que sobre que Pedro seria de pedra, né, seria edificada a igreja, mas sob o entendimento de Pedro já adquirira essa fé, essa questão de saber conduzir, ser esse seguidor do Cristo, que a igreja seria edificada, né, e não, às vezes, uma questão exterior, como ainda costumamos entender determinadas lições do Cristo. A gente está falando aqui bastante da circuncisão, fui pesquisar aqui um pouquinho, acho que vale a pena a gente colocar, porque senão as pessoas ficam falando, mas o que é, de que jeito? Eu falei 3.000 anos antes de Cristo, então isso ela já era praticada no Antigo Egito, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, e servia como rito de passagem, purificação, distinção social ou religiosa. Então, só quem praticava a circuncisão na época dos egípcios eram os sacerdotes e as elites, tá bom? E também servia como iniciação masculina. Já no judaísmo veio com Abraão, e ela passou a ter um significado religioso, também de higiene, né? E isso é citado no Gênesis capítulo 17, quem quiser pesquisar depois sobre isso, tá bom? Alguém vai complementar alguma coisa ou posso falar? Continuar. Posso continuar a leitura? Pode sim. Eurico, só um ponto, assim, você falou das questões dos registros bíblicos, né? A circuncisão era por muitos tida, né, como sinal físico da aliança eterna entre Deus e o povo de Israel. Então, era por isso que isso era tão forte entre eles, porque se tem uma questão de virtude que esse povo ensinou para todos nós, foi a questão do monoteísmo, Deus que abriu portas aí para a gente pudesse entender um pouco mais e receber Jesus ali, né? Então, isso a gente precisa entender, assim, se não modificarmos o significado, esse entendimento que a aliança com Deus, ela faz na intimidade da criatura e não precisa de um ato biológico ou físico para que haja essa conexão, que não é físico do corpo, mas, assim, do nosso espírito, que é a conexão que a gente tem que estabelecer, esse ritual ele não vai ser visto como desnecessário. Então, é preciso modificar o espírito para que esses hábitos exteriores ainda sejam deixados para trás. Acho que a falha aqui era a obrigatoriedade, né?
Para que a pessoa pudesse seguir o Cristo como eles queriam, era obrigatoriedade de fazer a circuncisão, né? Isso que eu acho que o debate aqui era mais ou menos essa, né? Os Já é gentios. uma evolução, né? Se a gente, uma coisa assim, todo mundo é obrigado, porque senão você não tem conexão com Deus. Outra coisa é, ó, você já tem poder do seu livre-arbítrio. Então já é uma evolução e daqui a pouco vão entender que determinadas questões ainda não são mais necessárias. Exato. O ex-rabino escutou as admoestações do apóstolo e, recordando as lutas a que ele próprio assistira no ambiente farisaico, pôs-se a meditar silenciosamente. Mais alguns passos e atingiram a sala transformada em dormitório de Pedro e João. Entraram. Enquanto Barnabé e o filho de Zebedeu se entregaram à animada palestra, Paulo sentou-se ao lado do ex-pescador, mergulhando-se em profundos pensamentos. Depois de alguns instantes, o ex-doutor da lei, saindo da sua abstração, chamou Pedro, murmurando: Custa-me concordar com a circuncisão de Tito, mas não vejo outro recurso. Atraídos por aquela confissão, Barnabé e João puseram-se também a ouvi-lo atentamente. Mas, curvando-me à providência, continuou com inexcedível franqueza, não posso deixar de reconhecer no fato uma das mais altas demonstrações de fingimento. Concordarei naquilo que não aceito de modo algum. Quase me arrependo de ter assumido compromissos com os nossos amigos de Antioquia. Não supunha que a política abominável das sinagogas houvesse invadido totalmente a igreja de Jerusalém. É que não é fácil a gente ir contra os nossos ideais, não é? E para ele é difícil, porque uma das coisas que é uma característica do Paulo, e já era como Saulo, é a franqueza e defender o seu ponto de vista. Ele sempre o defendeu. Mesmo lá quando ele seguia Moisés, ele defendeu com propriedade. Tanto que o próprio Jaziel, já Estevão, virou-se para Abigail no momento em que estava a partir para o outro lado da vida e diz: se ele defende Moisés, quando for defender Jesus, fará de igual modo. Então, quer dizer que era uma das características que reconhecia dele. E é muito difícil ele dizer assim: eu vou ter que agir de acordo com a política, que é fazer uma coisa que é contra os meus ideais. E não é fácil, gente. Vamos ser sinceros. Será que nós faríamos o mesmo que o nosso amigo Paulo, se estivéssemos na mesma situação que eles? Será que nós, nas nossas vidas, cedemos para que um bem maior possa ser conquistado? Perante o ter que vencer, fazer aquilo que a gente não concorda para conseguirmos um bem maior? Isto é para refletir. Eu estou a fazer esta questão e eu também não sei a resposta para mim, porque eu não estou colocada perante uma situação destas. Mas fico a pensar, será que eu serei capaz de um dia fazer o que ele fez aqui? Que é, eu estou a fazer uma coisa com a qual eu não concordo, estou a agir de acordo com a política que é errado, mas é para eu conquistar um bem maior. E a gente vê muito isto na sociedade. E é para a gente refletir. Tá? Glauco. Aqui a gente vê a importância da liderança e do exemplo, né? Paulo, ele recua, dá um passo atrás, certamente é o que sugere o texto aqui, né, na nossa interpretação, pela postura de Simão Pedro, porque se não fosse Simão Pedro ali, ele talvez ele estaria debatendo até agora, aqueles momentos aqui da leitura, sobre a necessidade ou não, e defendendo firmemente seu ponto de vista. Mas ele dá um passo também no entendimento e vai compreendendo cada vez mais que a necessidade ali de abrir mão de certos pontos também para poder dar continuidade na tarefa que Jesus confiou, né? Então ele tem ali também um momento de evolução nesse entendimento, né, acolhendo aí essa questão, essa postura resignada para em um determinado momento ele não abrir mão do seu ponto de vista, mas em função de outras situações de contexto que seriam favorecidas, ele entra nessa resignação, aceitando ali a decisão e do momento ali que Pedro toma. O filho de Zebedeu fixou no convertido de Damasco os olhos muito lúcidos, ao passo que Simão respondeu serenamente. A situação é de fato muito delicada.
Principalmente depois do sacrifício de alguns companheiros mais amados e prestimosos, as dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicam-se todos os dias. E vagueando olhar pelo aposento, como se quisesse traduzir fielmente o seu pensamento, continuou. Quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Em seguida, pensei em aceitar a luta e reagir. Mas uma noite tão bela como esta, orava eu neste quarto quando percebia a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos, quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos famosos dias de Tiberíades. Me emociono, desculpa. Fitou-me grave e terno e falou: Pedro, atende aos filhos do Calvário, antes de pensar nos teus caprichos. A maravilhosa visão durou 1 minuto, mas logo após, pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que nos batem à porta. O Senhor recomendava minha atenção para os portadores da cruz. Desde então, não desejei mais que servi-los. O próprio Pedro pensou em abandonar porque não concordava com a forma como estava a ser gerida aquela situação. E ele teve a visita do Mestre. O Mestre nunca abandonou os seus apóstolos, nem os seus discípulos. E também não nos abandona. Ele não vem desta forma a nós, mas vem o pensamento dele, desde que a gente esteja em linha de sintonia. E através dos benfeitores, dos nossos anjos da guarda. É muito importante que a gente perceba que não somos órfãos. E que às vezes é preciso a gente, apesar das dificuldades, não abandonar o barco. Para conseguirmos uma coisa maior, mais lá à frente. E confiar no Cristo. Às vezes é preferível a gente cuidar e no momento certo aquilo que tem que ser vai acontecer. É o paulatino, é o tempo. Deus não usa a violência para connosco, usa o tempo. E é exatamente esse exemplo que está a dar aqui o Mestre. É muito importante nós vermos como muitas vezes nós próprios recebemos o pensamento, permanece, não desistas, vai para a frente, cede um pouquinho aqui, vês o teu orgulho para conseguir aquilo que é benéfico para todos nós. E esse é o nosso objetivo na Terra. É a gente se entender uns com os outros e trabalharmos em conjunto. Não separarmos de tal maneira que a gente não consiga trabalhar em conjunto. E isto é para todas as religiões. Nós temos de trabalhar todos em conjunto, porque todos nós temos o mesmo Pai. Podemos adorar de formas diferentes. Podemos ter pensamentos ainda diferentes de como as coisas funcionam. Mas a base é o amor. E o amor é transversal, independentemente da raça, da religião, do que seja. Somos todos filhos do mesmo Pai e Ele ama-nos a todos da mesma forma. E isso é importante que a gente vinque em nós isso. Glauco, falta pouco tempo, passo para ti. Jesus disse, né, se seus olhos forem bons, o corpo terá luz, né? Em todos os sentidos mesmo, né? Jesus convidou Pedro aqui, na narrativa dele, né, no exemplo, a olhar para além das dificuldades que ele estava percebendo ali. Para olhar para aqueles que lhe batiam a porta, né, aqueles que ele chamou aqui de filhos do Calvário, necessitavam do apoio, e a forma como ele tinha de amparar aqueles irmãos necessitados era daquela maneira. Então, muitas vezes, essa resistência que a gente tem encontra conexão no nosso próprio orgulho, nossa própria resistência interna aqui. Incapaz de ir além daquele entrar, daquela situação, para perceber o benefício que o contexto global ele está gerando para aquele meio ali. Então, Jesus ampara Pedro, e Pedro agora multiplica, amparando Paulo, e certamente essa conversa vai fazer com que o Paulo ali de Tarso ele já compreenda mais e serenar o seu coração, né? Mais uma vez a importância que a gente tem de olhar nas situações, né, aquilo que a gente possa extrair de fato o benefício do progresso moral que a gente precisa.
Mais um dia, mais um sábado que a gente acabou e aprendemos bastante hoje. Muito obrigada, Glauco, por ter complementado a gente aí na parte técnica também do processo e moral, né? Acho que a gente aprendeu, acho que a maior lição de hoje é que o que importa é o que a gente faz das nossas vidas, né? Se a gente das nossas vidas para com os outros também, né? Como é que a gente ao invés de a gente cobrar do outro, a gente oferecer para o outro carinho, atenção, cuidado, respeito e cuidar da gente, né? Cuida da nossa vida e para os outros a gente oferece o que a gente tem de melhor. Acho que é mais ou menos isso que a gente pôde aprender. Glauco, obrigada, viu? Por mais este sábado. Eu que agradeço a oportunidade, rogando ao Mestre Jesus que nos ampare, nos auxilie e fortaleça para a gente perseverar no caminho de contribuir com a edificação do reino de Deus nos corações dos homens. Aprendemos cada dia com você, com todas as outras meninas também aqui do grupo. Soninha, muito obrigada também de novo hoje. Obrigada obrigada Glauco. É sempre bom a gente refletir. Eu estava aqui a pensar no quanto eu ainda estou um pouquinho longe de conseguir chegar acima ao Pedro. Eu acho que estou um bocadinho mais próxima de Paulo e mesmo assim ainda não estou como Paulo. Então é interessante a gente analisar, porque nós temos estas dificuldades que estão aqui dentro do movimento em que fazemos parte. Então é bom que a gente reflita e pense qual é o bem maior. E o bem maior nunca é o nosso orgulho de vencer. Às vezes está no meio. Não é? Então é bom que a gente pense sobre isso. Muito obrigada, querida Eurídice, e obrigada a vocês que estão desse lado, e obrigada ao Tavares. Maravilha, obrigada a todos que nos acompanham, obrigada, Tavares. Vou dar os nossos recadinhos. A gente vai continuar essa história aqui na semana que vem, vai ser com a nossa querida Manuela Ricciardi, dia 14 de março. Olha só, já estamos no meio de março quase, né? Dia 14 de março, a Manuela vai continuar com a gente a leitura desse livro, tá bom? Vocês podem acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube. O programa é gravado, quem quiser também pode assistir em outras datas e complementar. Estamos aqui fazendo o estudo das epístolas aos Hebreus, né, uma visão espírita, com a Kátia Berloni, Sandra Boara e Luísa Assunção. Eu e a Sônia estamos aqui apresentando esse programa maravilhoso destas meninas, e eu só posso agradecer mesmo essa oportunidade que a gente tem de estar com vocês mais uma vez. E Sônia, minha querida, vou pedir para você fazer a oraçãozinha de encerramento para eu poupar minha gargantinha. Glauco, um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo mês, tá bom? Obrigada por fazer parte dessa família. Um beijo. Amado Mestre, agradecemos esta oportunidade mais uma vez de termos estado aqui, através deste meio de comunicação. Agradecemos tudo aquilo que escutamos, que refletimos, que possamos cada vez mais ir modificando o nosso velho homem que ainda habita em nós, o homem orgulhoso, egoísta, vaidoso, que nós possamos a cada dia pensar no bem coletivo, no bem que é o amor, vivenciado com a tolerância, com a paciência, com a aceitação e com a transformação necessária e fazer a ação que é necessária também nos momentos certos. Que muita luz se faça nos locais onde a dor se faz tão presente, nos locais onde a guerra se faz presente, seja a guerra interior, seja a guerra exterior. Senhor, abençoa todos aqueles que têm os destinos da terra nas suas mãos momentaneamente, desconhecendo que a qualquer altura esse poder que eles acham que têm pode ser cerceado. Às vezes ainda tomam decisões bem dolorosas para eles, para o futuro, e também para os que estão neste momento sofrendo as dificuldades. Mas sabemos, Senhor, que as bênçãos divinas se fazem presentes e que tudo vai dar certo no final. Então, que nós possamos, em cada dia, confiar que a barca que é a terra, tu estás no leme e que tu estás comandando e que tudo vai acabar por ser de acordo com a vontade de Deus, que é nós transformarmos e sermos a cada dia melhores um pouquinho que somos hoje. Que a luz se possa fazer e fica connosco, para que nós possamos ficar contigo, hoje e sempre, e que assim seja.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.